Eu vou cortar o repolho ao meio. Repolho fresquinho. Difícil, hein? Cortei ao meio. Vou usar só metade. Aqui, ó, agora eu corto também mais ao meio novamente. Vou tirar esse miolinho e venho cortando em pedaços grandes. Isso é importante, viu, gente? O pedaço grande vai deixar crocante, é um dos segredos dessa receita, olha só. Só vir cortando assim. Não precisa estar, uau, super igualzinho os pedaços. E essa receita, ela é uma febre na internet do mundo inteiro, porque fica pronto em 5 minutos e dizem que você não quer parar de comer, que é altamente viciante. Eu nunca provei, vamos ver se fica realmente bom. Olha, aqui eu vou cortando e eu vou colocando na água para higienizar, tá? Então aqui eu tenho água. Eu vou colocar aqui os pedaços, é assim grande mesmo, porque a gente quer que tenha crocância. Então, eu vou cortar mais esse pouco aqui, certo? A água eu gosto de colocar também um pouco de vinagre, o vinagre branco, vinagre de álcool, que a gente sabe que ele higieniza, ele libera aí as bactérias, os germes. Então, deixa um pouquinho assim, tá? Ó. No vinagre branco, deixo uns 5 minutinhos e agora vou deixar aqui de lado, certo? Rapidinho, ó, só dar uma arrumada aqui na minha bancada, que a gente tem que trabalhar organizadinho, né? Vamos lá, rapidinho. Pronto. Aqui eu já tenho, olha só. Um que eu deixei na água, tá? Já deixei na água. A gente vai fazer o seguinte, vai tirar aqui e eu vou contar pra vocês. Esse prato, ele foi inventado no Japão, ele é do Japão. Foi criado numa churrascaria japonesa que ela se chama... Peraí, minha colinha! Eu tenho uma colinha aqui, né? Porque eu não sei falar japonês. Jilkaku é o nome da churrascaria. E o prato se chama... Yamitsuki. Olha eu falando com o sotaque italiano. Yamitsuki, que é literalmente viciante. Então aqui a gente tira dessa água. Aqui eu já tenho ele com um pouco de sal, tá? Então eu tirei da água, coloquei sal e deixei por uns 10, 15 minutos. O que acontece com o sal, gente? O sal, ele desidrata, então ele deixa mais crocante, que a gente quer essa crocância, olha o tanto de água que soltou. Show, né? O sal tem esse poder de preservar mais os alimentos, por isso que a carne seca, tal, bota sal e dura bastante. E a gente quer isso aqui, então eu agora vou fazer o seguinte, eu vou tirar, pôr aqui numa peneira. Se você quiser, você pode lavar esse repolho, tirar o excesso de sal. Eu não vou fazer isso, porque eu não pus muito sal, então ele já vai ser o tempero. Porque o sal não é só para temperar não, viu, gente? O sal tem esse poder de tirar o excesso de líquido, de água dos alimentos. Então aqui, ó, peguei uma pequena peneira, mas tudo bem, vou deixar aqui peneirando. Ó, aqui eu já tenho a minha frigideira aqui. Vamos dar uma aquecida. Eu vou colocar gergelim. Gente, o gergelim é um dos segredos dessa receita. Tem que ter, tá bom? Já vou explicar pra vocês. Fica aí até o final. Quem que tem repolho aí em casa? Vocês têm repolho em casa? Já comenta aí. Quem que gosta de repolho? Já comenta aí, hein, gente? Eu amo repolho. Eu adoro. Ó, vou falar pra vocês. Aqui, o gergelim, ele tem umami. Umami é o quinto sabor
do nosso paladar, básico do nosso paladar. A gente sente o salgado, o doce, o amargo, o azedo e o umami, que quer dizer, que foi descoberto também no Japão, que é saboroso, delicioso. Então o gergelim tem isso e fica aí que eu vou te contar mais dicas, tá? Eu gosto de dar essa tostadinha quando é gergelim, nozes, castanhas, qualquer tipo de semente de girassol, porque desperta aqui o sabor, o óleo, solta aquele olhinho que fica muito mais saboroso. Mas é só uma leve tostadinha, porque a gente desligando aqui, ó, vai continuar queimando porque a frigideira tá quente. Pode colocar o gergelim preto tem ainda mais umami, ou não precisa colocar aqui na frigideira. Mas eu gosto de colocar na frigideira porque eu contei que solta esse gostinho especial. Agora aqui, ó, olha que legal, olha que prático. Eu tenho um saco, pode ser esses sacos tipo Ziploc, tá? Eu vou colocar o repolho aqui dentro, aquele repolho que tava com sal, que já foi desidratado, né? Vamos falar assim, ó, o tanto de líquido que soltou, gente, do repolho, tá? Eu tinha já tirado da água aqui, ó. Interessante, né? E você pode fazer isso com outros legumes também, abobrinha, cenoura, fica muito bom. Ó, vou deixar aqui de lado. Agora eu coloquei o repolho aqui dentro. Vou colocar o gergelim aqui dentro. Bacana, hein? Estão pegando aí, gente? Estão pegando as dicas, né? Agora eu vou voltar com a minha tábua pra cá. É ao vivo, é assim. Vou voltar com a minha tábua pra cá, porque eu preciso de alho. Gente, eu vou contar pra vocês um segredinho do alho. O alho, eu vou usar 2 dentes de alho para meio repolho, tá? O alho é o seguinte, pra gente não ficar com aquele gostão forte de alho, vocês sabem qual que é o truque? Para não ficar com aquele gostão forte de alho, você tem que tirar o miolinho. Principalmente o miolinho quando tá brotando, ó, que nem esse aqui verdinho, tá vendo, ó? Que ele tá verdinho. Esse que dá aquele gosto forte, aquele gosto ardido. E vou falar mais, ardido e um pouquinho amargo. Se você quiser plantar esse aqui, ó, ele vai dar um alinho aí, viu? Nunca testei, mas já vi que dá certo sim. Então a gente vem, tira aqui o miolinho, tá? Ó, esse miolinho é importante tirar porque ele é que dá o bafão, ele que dá um pouco aí a picância, aquela coisa bem forte do alho e também um pouquinho aí do amargor, tá? Então aqui eu vou usar 2 alhos. Essa receita é muito simples, foi criada no Japão numa churrascaria, muito consumida com carne. E aí a gente tem que ter os pedaços grandes aqui do repolho, eu vou contar para vocês mais um pouquinho no decorrer aqui da live. Tem muita curiosidade aqui ainda nessa receita, hein, gente? Fica aí, já prepara o dedinho do compartilhar, do salvar, porque essa aqui vai ser a sua queridinha. Serve para churrasco, serve para acompanhamento. Você pode deixar na sua geladeira aí que dura alguns dias e aí você já tem um acompanhamento para qualquer refeição. Aqui eu pico bem, se você quiser pode usar aqueles espremedores de alho, né? Muita gente tem espremedor de alho, ou pode passar no processador. Eu tô aqui colocando ele picadinho, então já venho com ele aqui no saquinho, ó. Tem que assobiar pra dar certo, hein, gente? Pode picar um pouquinho mais aí na tua casa, se você quiser, tá? Ó, vamos lá. Agora é o seguinte, olha o outro truque dessa receita. Vou mostrar para vocês agora o segredo, os 2 outros segredos dessa receita. Isso aqui, gente, isso aqui se chama, ó, dashi. Ele é um caldo muito usado nas receitas na culinária japonesa. É um caldo que tem de shiitake, de alga marinha, de peixe, tipo bonito, tem até de galinha. Eu comprei esse de alga marinha.
E qual que é o grande segredo desse caldo? Aqui em São Paulo é muito facilmente encontrado. A gente tem a Liberdade, tem supermercados que já tem até a seção lá de culinária japonesa. Provavelmente, se você quiser dar um Google aí, dar uma buscada pela internet, você vai encontrar facilmente. Chama dashi, ó. Tem até aqui, ó, umami dashi. Como eu expliquei, o umami é o quinto sabor. O umami, ele deixa tudo mais saboroso, ele desperta as papilas gustativas. Então, a gente quer comer mais e mais. Ele levanta o sabor da sua receita. Então, aqui, ó, eu vou colocar esse pacotinho. Ó que legal, ó o pozinho, ó. Cheirinho bom. Camis, quais alimentos tem umami? Vou falar para vocês. Queijo, normalmente aqueles envelhecidos, a alga marinha, miso, shoyu, queijo tipo parmesão, que mais? O gergelim, que eu falei, frutos do mar, cogumelos, tá? Então, agora olha a outra dica, óleo de gergelim. Também é facilmente encontrado aqui. Busca aí na internet que você vai encontrar facilmente. Coloquei aqui, quem tá chegando agora, eu coloquei só dando uma resumida. Repolho, gergelim, dashi, que é um temperinho que eu já expliquei, e óleo de gergelim. Não vou colocar sal, porque já deixei curtindo lá no sal, né, gente? Desidratando lá no sal. Gente, esse meu saco aqui é um saco desses que vai no forno, mas pode ser qualquer saco, ou se você quiser, na tigela, tá? É que eu tinha aqui fácil, eu falei, vou fazer assim que eu acho que ele fica bem misturadinho. Agora, ó, é só vir assim, mexer bem, vai mexendo bem. E eu vou falar pra vocês, gente, repolho é vida, repolho. Sabia que dependendo da quantidade que você comer de repolho, não sei se o pessoal consegue me escutar mexendo esse saco barulhento. Depende da quantidade de repolho que você come, tem mais vitamina C que uma laranja. Repolho é rico em fibra, ou seja, ajuda na prisão de ventre, ajuda na prevenção de doenças cardíacas, ajuda na imunidade. Gente, tem N benefícios comer repolho, ajuda a emagrecer, porque dá saciedade. Eu amo repolho, não falta na minha casa repolho, gente. E é antioxidante, né? Porque é rico em vitamina C, ou seja, a nossa pele agradece. Ó, vou falar pra vocês. Tá pronto! É isso! Olha só que fácil. Eu quero ver agora se essa churrascaria no Japão. Qual que eu uso, hein, gente? Comenta aí, o vermelhinho, o hashi vermelhinho ou o de madeira? Qual que você acha, Tiagão? Eu acho que de madeira é mais legal. De madeira tá bonitinho, né? Sim. Eu também acho. Agora, gente, é o seguinte. Eu vou colocar aqui um punhadinho. Você pode servir isso no seu churrasco. Olha que salada legal, diferente. Ó, que gracinha. Se você quiser, você pode colocar aqui um pouco do gergelim preto, que fica lindo. E como eu falei, ele tem bastante umami. Ó, tá bom? Vou pôr mais um pouquinho, né? Vou pegar com a mão mesmo. Ó, olha que delícia! Por que que a gente tem que deixar pedaçudo? Porque quanto maior, mais pedaçudo, a gente mastiga mais. E isso faz com que o sabor sobressaia. Além de que mastigar mais também, a gente fica saciado mais rapidinho. Mas é importante que seja pedaçudo, tá, gente? Vou provar aqui, ó. Ó, vamos ver. Meu Deus! Peraí. Tá ouvindo? Gente. Deixa eu explicar uma coisa. Vai mostrando aqui, Ti. Ó. Nosso cérebro associa crocante com fresco e saudável. Por isso que a batata frita é tão viciante, porque ela tem essa coisa de crocante, de frescor, tem a textura. Nossa, e a gente quer comer mais, que tem o salgadinho. Incrível, amei. Como chama mesmo?
E a Mitsuki. Agora, vou falar mais uma coisa. Tem outra colinha aqui. Itadakimasu. Itadakimasu. Gratidão. É você agradecer pelo alimento. Gente, eu amei, amei, amei. Desafio vocês a fazerem e a comentarem aqui se realmente não conseguiram parar de comer rapidamente, porque eu vou querer comer esse prato inteiro. Fácil, fácil. Amei.